Agora é oficial, a conta chegou. Durante muito tempo, aliás, desde o início desse canal, eu venho avisando, a forma como o PT está gastando o dinheiro do governo vai gerar inflação. Eu falei isso no primeiro vídeo desse canal. Lá quando o PT ganhou a eleição, eu falei, galera, ele destruindo o teto de gasto, foi a primeira atitude que ele fez, naquela PEC lá, acabando com o teto de gasto, fazendo o arcabouço fiscal que era claramente uma autorização para o governo torrar dinheiro à vontade, né? Ele passou isso no Congresso. A partir daquele momento, se você olhar todos os vídeos desse canal, eu venho falando, inclusive nos momentos que o dólar estava lá embaixo, que a bolsa estava no recorde, eu repetia essa ladainha. O Brasil está no caminho errado, uma hora essa conta vai chegar. Parabéns! Hoje, essa semana, é o dia que a gente pode dizer que a conta chegou. Foi divulgado a inflação de fevereiro aqui no Brasil e ela é a maior inflação nos últimos 22 anos. Isso significa dizer que o nosso dinheiro está perdendo o seu valor. Ou seja, o dinheiro que você tem guardado, que está no seu bolso, o seu salário, ele está valendo menos. E isso acontece por um movimento que foi explicado aqui ao longo dos últimos 2 anos. Quando o governo torra o dinheiro, gasta mais do que ele é capaz de arrecadar através de impostos, ele tem dois caminhos. O primeiro é do endividamento, ou seja, o governo vai e se endivida. E esse é um caminho que a gente tem seguido. Vocês têm escutado neste canal repetidas vezes eu falar: o governo está se endividando, está se endividando, a dívida vai aumentando e conforme o país vai ficando mais endividado, ele precisa atrair mais gente para poder emprestar dinheiro para ele. E como ele faz para atrair? Aumentando a taxa de juros. Porque chega um momento que as pessoas já não conseguem mais emprestar dinheiro para o governo. Então ele precisa aumentar a taxa de juros ainda mais para que a população e investidores externos venham ao Brasil para comprar títulos emitidos pelo governo. Pois bem, esse é o primeiro caminho. O segundo é quando efetivamente o governo não consegue atrair esse capital e ele começa a imprimir dinheiro. Ele começa a emitir papéis moedas na economia, de maneira que com muito papel moeda o seu dinheiro vale menos. Se o seu dinheiro desvaloriza, você precisa de mais moeda para comprar a mesma coisa. Só que você tem a percepção que o preço está mais caro. Isso não é verdade. O fato é que o dinheiro que você tem agora, ele vale menos, portanto você precisa de mais moeda. E aí, ao longo de todo esse período, a gente viu o tal do voo de galinha. Ou seja, o governo, imprimindo dinheiro, ele inflou a economia de forma que você sentisse que o Brasil está crescendo. Mas quando você olhava os números, você via que o Brasil crescia por conta de consumo das famílias, consumo do governo. Era o governo basicamente estimulando a população a gastar dinheiro através de todos esses incentivos que ele tem e o próprio governo transferindo renda, gastando dinheiro, fazendo obras que não terminam. Ou seja, o que a gente viu foi um falso sentimento que o Brasil ia crescer. Só que agora vem a segunda parte, que é quando a galinha não consegue mais bater asa e ela cai no chão de novo, que é justamente a chegada da inflação. E aí você deve estar escutando de vários influenciadores por aí, a galera que defende o governo, falando, não, mas isso aí é crise climática, isso aí é porque o café está mais caro, isso aí é porque o ovo está mais caro. O próprio Lula, não, vamos cortar imposto para fazer isso. Não adianta. Veja, quando você escutar alguém falar para você, não, a inflação subiu porque teve um problema da gripe aviária que aumentou o preço do ovo. O preço do ovo, no índice da inflação, ele é irrisório. Ele não contribui em nada. A gente teve esse mês, além do aumento dos alimentos, a gente teve o aumento da energia e também de educação. Ou seja, a escola do seu filho está mais cara, os cursos que você paga estão mais caros, né? A energia elétrica está bem mais cara. Isso faz com que o indicador, que é uma composição de diversos índices, aumente e aí você tem aí o maior índice para o mês de fevereiro dos últimos 22 anos. A inflação já estoporou a meta. A gente não está mais dentro da meta, ou melhor, a gente não está mais dentro do limite aceitável da meta. Basicamente, a gente perdeu o controle. Então, oficialmente, o Brasil hoje não tem uma inflação controlada. Ou seja, o que a gente está vendo de aqui para frente é um caminho a escolher do governo. A gente oficialmente agora tem uma perda do valor da moeda, o seu dinheiro está desvalorizando dentro do seu bolso.
E aí como é que você resolve esse problema? Não tem como você voltar, tá? A gente teria que ter deflação, que é praticamente impossível de acontecer. O que a gente tenta fazer a partir de agora, que é o trabalho do Galípolo, que está fazendo sozinho, ele deveria estar fazendo esse trabalho em conjunto com o governo, mas o governo está apontando numa direção e o Galípolo tenta apontar para outra. É como se o governo está acelerando o carro e o Galípolo lá no Banco Central está tentando frear o carro. A gente faz isso para controlar a inflação, para ela parar de crescer. O que já teve de inflação, esquece, você já perdeu esse dinheiro. Né? Especialmente a camada mais pobre, ela já perdeu esse dinheiro. Se a gente consegue estabilizar a inflação, aí daqui a pouco o seu salário começa a subir. Mas esse gap entre o preço que subiu porque o seu dinheiro vale menos e você conseguir recompor o seu salário, você vai perder muito dinheiro. E é nesses momentos que o pobre fica mais pobre e quem tem dinheiro e se protege não perde. E aí você aumenta o quê? A desigualdade social. É o pobre cada vez mais pobre e o rico, conseguindo manter o patrimônio, aumenta essa diferença de capital entre o rico e o pobre. Isso foi avisado aqui inúmeras vezes. Eu vi inúmeros economistas de esquerda e até os caras que falam, que entendem de economia, falando que o caminho estava certo. A gente ainda escuta da esquerda falar, não, mas o PIB está subindo, não, o desemprego está baixo. Isso nem sempre é uma boa indicação. O que o Galípolo está tentando fazer agora é travar a economia para controlar a inflação. Ou seja, o que é esperado agora de positivo é o Brasil parar de crescer. Se isso acontecer, a gente consegue controlar um pouco a inflação e permitir que os salários subam sem que o dinheiro que você tem, né, de salário perca valor. Porque não adianta o seu salário subir se a inflação sobe mais rápido do que você. Você acaba empobrecendo. Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu na Venezuela, isso acontece atualmente na Turquia e a gente vê basicamente a população perder completamente a sua receita. E aí você tem a impressão que está mais pobre. Porque de fato você está mais pobre. Porque o seu salário pode ser o mesmo número do mês anterior, mas o seu dinheiro vale menos. Portanto, a partir de agora, o que a gente vai ver é um cenário esdrúxulo. E por que isso? Porque a gente está se aproximando da eleição. Naturalmente, a esquerda vai querer se reeleger e ela vai fazer o quê? Gasta mais dinheiro. Só que quando ela gasta mais dinheiro, torra mais dinheiro, acelera mais a economia, aumenta a inflação. E aí o Banco Central tem que puxar o freio de mão. E aí você fica numa situação muito confusa, em que cada um dos agentes deveriam estar trabalhando na mesma direção, vão estar trabalhando em direções opostas, só para poder tentar uma reeleição. Né? Só que o que a gente percebeu nos últimos meses e tudo mais, é que a popularidade do Lula está indo embora, porque o pobre que votou nele está falando, porra, cadê a minha picanha? Disseram que a picanha ia ficar o preço do café. Pois é, agora o café está tão caro quanto a picanha, o ovo está tão caro quanto o café. A gente está vendo tudo ficar mais caro. E aí, naturalmente, quando a gente sente no bolso, eu também já falei isso em vários vídeos. Ah, será que vai ter impeachment do Lula? Só tem impeachment, só tem mobilização quando a pessoa sente no bolso. E agora o brasileiro está sentindo no bolso. A conta chegou. Tantas vezes eu falei aqui, uma hora essa conta vai chegar. E essa conta chegou. E aí o que o mercado financeiro está vendo, e é o que está segurando a economia brasileira, é falar, olha, na situação que a gente está, o Lula não vai conseguir se reeleger. Porque a população já está sentindo, a popularidade dele despencou, a esquerda provavelmente vai ser retirada do poder em 2026. Isso acalmou os mercados. Isso segurou um pouco o dólar. Só que aí entra num movimento interessante, porque como o mercado financeiro ele imagina que o Lula não vai se reeleger, os indicadores econômicos melhoram. Só que quando os indicadores econômicos melhoram, a popularidade do Lula aumenta. E quando ela aumenta, assusta o mercado na possibilidade do Lula se reeleger. E aí as pessoas tiram o dinheiro do Brasil, as pessoas ficam fora, né, perdem a confiança no país e piora o número. Então a gente está vendo uma situação bem confusa que vai seguir, provavelmente, até a eleição, onde a gente vai ter que entender qual vai ser o futuro do Brasil. Se a gente vai renovar isso, e aí vai ser o Dilma, que aconteceu no Dilma 2, né? Ou seja, o Lula consegue ali uma reeleição
e aí ele vai ter que fazer um ajuste fiscal, ele vai ter que fazer um negócio muito, muito pesado para a gente não virar Argentina, para a gente não virar Venezuela, para a gente não virar Turquia. Ou ele vai fazer o que a Dilma fez, continua acelerando, deixa aí, uma hora vai dar ruim. E deu ruim. A gente teve a pior recessão da história sob o governo da Dilma, a gente teve uma inflação que perdeu completamente o controle, subiu 2 dígitos, passou de 10%. Ou a gente vai ver uma força mais moderada, fala-se muito do Tarcísio, fala-se muito do Caiado, fala-se muito de algumas opções aí mais à direita que tenham essa visão mais responsável em relação ao governo. Porque se essas forças entram, possivelmente a gente consegue ajustar a economia e nesse momento a gente vai começar a ver a luz no fim do túnel, uma possibilidade de recuperação. Mas galera, o mercado financeiro ele está sempre olhando lá na frente. Até que isso aconteça, viveremos anos de muita dificuldade. Tá? Não importa se a bolsa vai subir, não importa se o dólar vai cair. O caminho ainda vai ser muito tortuoso, especialmente para o pessoal mais pobre, especialmente para o pessoal mais fragilizado, porque a economia ainda vai piorar muito antes de melhorar. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo